Bom dia, acho que nos estão a ouvir do outro lado. Uma saudação especial ao Banco Popular, na pessoa da sua diretora executiva, Carla Santos, e ao Expresso, na pessoa do seu diretor adjunto, Nicolau Santos. Vamos falar hoje de imobiliário na perspectiva do luxo, que é a minha área de especialização, não tanto imobiliário, mas a área do luxo. De qualquer forma, ao falar deste segmento, vamos de alguma forma de falar em geral da situação do imobiliário em geral e depois no final teremos a oportunidade de lançar alguns desafios, eu vou lançar algumas questões para que possamos discutir. E o luxo e Portugal não tem que ser mutuamente exclusivos. O que quer dizer que às vezes é difícil nós percebermos como é que o luxo está ligado a Portugal, mas nós já vamos ver, e sobretudo, mais do que o mercado em si, que poderá ser autoexcludente, é isso que eu queria dizer há bocadinho. Luxo e Portugal podem estar na mesma frase e nós já veremos como é que, de alguma forma, nós poderemos, qual é a notoriedade que o luxo nos pode trazer, embora seja um mercado efetivamente pequenino. E quando falo aqui de imobiliário, é na perspectiva residencial. Queria só fazer este parênteses. Eu escolhi aqui uma casa muito bonita, um apartamento do ator alemão Fassbinder, que acabou de comprar uma casa em Alfama, 2 milhões. Isto também está na ordem do dia, as celebridades que compram casas em Portugal. Foi só uma graça. O mercado em geral, e aquele em que o segmento do luxo se inclui, como vocês todos sabem, está em franco desenvolvimento, portanto ele retomou a sua queda no terceiro trimestre de 2013. 2014, com a saída da Troika e com a implementação de alguns planos específicos de atração de investimento, teve um boom significativo e esse boom tem vindo a acontecer até agora, sendo que em 2016 recuperámos os valores de 2010 e 2017 começámos o ano com excelentes perspectivas. O que é que motivou este crescimento? Foram vários fatores. Alguns mais exógenos, outros mais endógenos ao país, sendo que alguns são mais específicos do segmento do luxo. E já vamos ver o que é exatamente isto do segmento do luxo, na área do imobiliário. Tem a ver com uma retoma desde já, o acesso a crédito, que começou a existir, depois uma certa liquidez dos mercados, que deixou os investidores propensos a investir, uma maior segurança e confiança na economia portuguesa. Depois temos o fenómeno do turismo, que é extremamente importante, porque o primeiro passo para que alguém tome contacto com a realidade de um país e possa investir nele, e nomeadamente viver nele, é justamente pelo turismo. Portanto, o boom do turismo é claramente trazer uma vantagem acrescida. E depois, claramente, na área do segmento do luxo em particular, tivemos a questão dos dois regimes das duas políticas de atração de investimento, como sejam a política fiscal de investimento de residentes não habituais e os chamados vistos Gold, que embora tanto o primeiro, que eu referi, que já existe desde 2009, e os vistos Gold, que existem desde 2012, só tiveram realmente uma expressão a partir de 2014. Aliás, há umas pequenas centenas de pessoas que foram aderir a estes projetos, a estas políticas, assim que eles começaram, mas é em 2014, justamente com a saída da Troika, que se nota um grande desenvolvimento destes regimes ou destas políticas. Como é que se caracteriza este mercado imobiliário do luxo? Nós estamos a falar de luxo, portanto, luxo é sempre, de alguma forma, um nicho de mercado, ok? Portanto, estamos a falar, em termos percentuais, de 5% das transações efetuadas. Em termos de valor, obviamente, ele é mais consistente, estamos próximo dos 20%, e é uma área que vai continuar a crescer. Algumas pessoas que eu fui perguntando nesta área dizem que poderá continuar a crescer na ordem dos 25%, e sendo que os preços também vão continuar a crescer, não da mesma forma, mas de alguma forma, sim. Estamos a falar de transações acima dos 500 mil euros. Em Portugal é assim, noutros países não é. Nos países mais desenvolvidos, em termos de luxo, nós falamos de imóveis a partir de 1 milhão.
O valor de transação média do mercado é de 670 mil, mas se nós formos falar com atores específicos deste segmento, sei lá, uma Sotheby's, uma Christie's, uma Barnes, enfim, eles vão nos dizer que está mais próximo dos 800. Portanto, aquelas empresas que trabalham diretamente com este mercado, o valor médio é obviamente superior. Este valor aqui de 670 é porque o valor médio de transação global é de 150, do luxo é superior, mas depois feita à média geral dá 670. Em termos de valor médio de venda do metro quadrado, estamos a falar, não chega a 5 mil euros. Depois, mais uma vez, digo, se formos ver os atores concretamente deste segmento, os valores são muito mais consistentes, na volta de 6 mil, 7 mil, 10, 11 mil. Mas em termos médios, é 5 mil euros. Quem compra, 80% destas transações são feitas na área de Lisboa, eu diria um bocadinho a Grande Lisboa, tem a ver com Sintra, Cascais, Estoril, Porto, cidade e Algarve. E dentro do Algarve o chamado Triângulo Dourado. Ainda não está aqui contemplado, ainda não será, eu acho que será a próxima conquista, tudo tem a ver com, sei lá, Madeira, Douro Vinheteiro, Alentejo. Portanto, estas 80% daquilo que é transacionado na área de luxo é transacionado nesta área, nestas geografias. 60% dos compradores são estrangeiros, portanto, são mais do que metade, mas não é a esmagadora maioria. Às vezes temos um bocadinho a noção que quem compra luxo em Portugal são todos estrangeiros. Sim, são mais de metade, mas não é a esmagadora maioria. Obviamente, estamos a falar de preço de 500 mil e de 670, que é a média do mercado. Quando começamos a subir, são os estrangeiros que começam a comprar. Os portugueses compram entre 600 e 800, ou melhor, 500 e 800, a partir daí os franceses vão até aos 2 milhões, depois a partir daí já são ingleses ou outro tipo de nacionalidades que compram. A grande novidade neste mercado foi efetivamente os franceses, que não só não faziam férias em Portugal, como não compravam, não investiam, não residiam. Nós todos sabemos porque é que eles estão cá hoje, mas também se apaixonaram e encantaram pelo país. E já vamos falar isto um bocadinho mais à frente, a importância de uma vez que eles já cá estão, como é que nós podemos encantá-los para que um dia que os fatores exógenos deixem de acontecer, nomeadamente o dia que eles percam o interesse de aderir a um programa fiscal em Portugal, possam continuar a permanecer cá. Temos nacionalidades mais tradicionais, os ingleses e os brasileiros, nós estamos habituados a que eles comprem no nosso país, ou que vivam ou que residam. Temos também no Algarve uma comunidade de irlandeses e depois temos os chineses, que são de qualquer forma um público um bocadinho diferente, uma nacionalidade relativamente diferente em termos de tipo de compra. Enquanto os demais, há claramente uma perspectiva de investimento, e 50% daquilo que eles compram em Portugal é para investir, mas também há a perspectiva de perceber como é que é o país, inclusive é de vir cá visitar, e alguns até criam algum tipo de projetos nesta área do imobiliário, nomeadamente os franceses, que é a reabilitação de espaços antigos, enfim, que estão a precisar de ser reabilitados, com uma traça especial, porque eles gostam de espaços com determinado tipo de cachê. Os chineses compram por um mero oportunismo, portanto, todos aqueles imóveis, alguns deles até sobreavaliados, que não valiam os 500 mil euros, mas que enfim, eles compram de cruz, e não estão muito preocupados onde é que fica, não estão preocupados se tem cachê, se não tem, qual é a localização. As outras nacionalidades, sim. Aliás, isto é um perfil de compra muito interessante, porque antes da queda deste mercado, antes de 2010, aquilo que se comprava em Portugal eram casas novas, casas fora dos centros da cidade, casas que eram financiadas pelo banco e para todos os tipos de segmentos de população. Hoje em dia, aquilo que se compra em Portugal são casas reabilitadas. Só para terem uma ideia, em 2016, apenas 16% daquilo que se vendeu foram casas novas. Portanto, são tudo casas reabilitadas, que é extraordinário, em termos de reabilitação em si, de utilização de património e também de embelezamento das cidades, porque a maior parte desses imóveis estão no centro da cidade. Com certeza. Nesse sentido, quando fala em reabilitação, foi aprovado a semana passada um instrumento financeiro específico que visa a reabilitação do espaço urbano dirigido para particulares e para empresas. Exatamente. Portanto, o que está a referir, os números vão ser mais simpáticos, porque este financiamento tem apoios do Banco Central Europeu e com condições bastante atrativas. Certo. Muito obrigada. Exatamente. Ao popular foi atribuído um lote, por isso estamos no caminho.
Tem dois fatores, tem o fator direto e o fator colateral. O direto é, obviamente, recuperar património, e ainda por cima nós temos património, uma arquitetura muito interessante, e depois, ao embelezar as cidades, nós também estamos a torná-las mais bonitas para quem cá vive e para quem possamos acolher. Já vamos ver que isto também é uma questão importante, a criação de um lifestyle. Portanto, estava a dizer que estas novas nacionalidades, estes novos compradores, estes novos investidores procuram imóveis do centro da cidade, reabilitados, não utilizam tanto o crédito bancário, têm uma certa liquidez financeira e alguns deles, nomeadamente os portugueses, compram a pronto, portanto não utilizam crédito bancário, portanto que é um perfil completamente diferente daquele que víamos antigamente e são projetos mais também de valores mais elevados. Em termos de preços, eu aqui fui buscar a cidade de Lisboa, porque estamos a falar de segmento do luxo, não há propriamente estudos sobre o segmento do luxo, fui buscar a cidade de Lisboa porque é mais representativa daquilo que deveria ser próximo do mercado do luxo. Portanto, claramente vemos o aumento dos preços na habitação em Lisboa, sendo que, e aqui é interessante perceber, que ainda estamos longe, muito longe daquilo que é, muito longe, enfim, Lisboa não, mas Portugal está, já vamos ver a perspectiva de Portugal, estamos longe daquilo que são os preços praticados noutras cidades europeias. Portanto, eu há bocadinho não referi, e provavelmente é a parte mais importante, daquilo que atrai o investimento em Portugal é claramente os preços. Okay? Nós temos preços muito interessantes comparados com a Europa. Estão a crescer, é natural que cresçam, acho que os nossos preços eventualmente estão tão baixos, depois já perceberemos, já falaremos um bocadinho mais à frente, até que ponto é que crescendo muito, que problemas é que isso nos trará. Em termos de ponto de vista de Portugal, nós vemos que Portugal está aqui, na caudazinha da Europa, aqui juntado com os nossos amigos mais pobres, portanto ainda temos... O curioso é que, apesar de tudo, estamos a crescer os nossos preços, enquanto aqui todas estas faixas de países está a crescer o preço por metro quadrado. O preço por metro quadrado não, está a crescer os seus preços. Aqui, em termos dos nossos países, por exemplo, onde é que está... Temos aqui a Espanha, também cresceu de uma forma significativa, mas ainda estamos um bocadinho longe da Espanha. E, sobretudo, o que é interessante ver, não é só por graça, bom, Mônaco é um epifenómeno, ok? Mas, por exemplo, o Reino Unido é o segundo mercado mais caro do mundo. Portanto, no top 10 temos muitos países, muitas cidades dos Estados Unidos e temos o Reino Unido. É interessante perceber que, embora seja relativamente grande, e não seja como o Mônaco, um epifenómeno de segmento de luxo, vejam os preços que tem o metro quadrado nestas geografias. Só para terem uma ideia, por exemplo, Miami, que é dentro do top 10 do mundo a mais barata, eles já têm um projeto, tiveram agora um projeto que estão a desenvolver, que é o Faena, e a Faena também, 40 e tal mil dólares por metro quadrado. Portanto, isto é o que é normalmente praticado em destinos considerados de luxo, ok? Claramente associados ou com uma dinâmica, um lifestyle, porque já falaremos disso à frente, a importância de ter todo um lifestyle associado. Portanto, ainda temos margem eventualmente para crescer, é isso que está a atrair os nossos investidores, não sejamos... Eu acho que nós fomos levados ao colo de Portugal ultimamente por diversas razões, mais exógenas do que endógenas, e também temos que... Ontem estava a ler um artigo que alguém nos dizia: não devemos cuspir na sopa. É um bocadinho isso, estamos a viver um momento particular e já vamos ver como é que o podemos, de alguma forma, enfim, manter. E eu termino a minha apresentação aqui com uma coisa muito simples, uma análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Tudo aqui deste lado é positivo. Curiosamente, há mais coisas positivas do que negativas. Enfim, algumas podem ser oportunidades ou não, depois depende como nós as vejamos, mas gostaria de comentar algumas questões que estão aqui, que depois também poderiam servir de debate, e também gostaria de ter o vosso feedback, porque esta é a vossa área de atividade. Bom, pontos fortes, claramente, são os nossos programas de atração de investimento. Não somos os únicos a ter, mas temos, e as pessoas têm aderido, portanto isso é importante. Obviamente os preços atrativos, já falamos sobre isso. A qualidade da arquitetura e construção portuguesas, isso sim, é uma particularidade do nosso mercado.
E, por exemplo, comparativo agora só por Graça Miami, não tem nada a ver a nossa construção, a nossa arquitetura, a nossa qualidade zero. Portanto, nós temos bons arquitetos, temos temos prédios, temos prémios do Almor, nomeadamente, temos assinaturas de arquitetos importantes. A nossa situação geográfica do país de acesso ao espaço Schengen, isso tem mais a ver enfim, obviamente com pessoas que não, com investidores que estão fora do espaço europeu, mas também é importante, nós estamos aqui na cauda da Europa, mas temos aqui uma confluência entre os Estados Unidos e a Europa, podemos ser interpretados como uma porta de entrada, nomeadamente para os brasileiros. Segurança, privacidade e hospitalidade. Privacidade, eventualmente não somos os únicos, mas há claramente aqui uma questão de privacidade em Portugal, nomeadamente ao nível das celebridades. A Madonna, enfim, andou nos radares porque se pôs a jeito, mas o que é facto é algo que podia ter passado na rua, enfim, não parece seja aquele tipo de país em que vão atrás dela e que não deixa os fotógrafos, os paparazzi, etc. Portanto, essa questão, para segmentos mais elevados, é extremamente importante, o facto de virem e não serem identificados. Obviamente domino várias línguas, parecendo que não também é importante, porque há muita gente que vem para cá, não sabe falar a nossa língua não é fácil, mas isso nem sequer é o problema, porque nós falamos as línguas delas, portanto, tirando o chinês. E, enfim, e depois esta questão também que tem a ver com as nossas infraestruturas, a nossa educação, a base de saúde, são sistemas de qualidade e têm vindo a ser requalificados. Mais uma vez digo, dizia no outro dia o diretor no Milênio BCP, da parte de imobiliária, ele dizia, quando eu vou contratar um investidor, a primeira pergunta nem sequer é quanto é que custa, onde é que é... Não, a primeira pergunta é como é que é Portugal, como é que é o sistema de ensino, há escolas para os miúdos, etc. Há essa preocupação sempre, a este segmento, de irem para países onde haja um enquadramento, uma segurança, etc., um enquadramento de país civilizado, isso é dado assente, mas também que tenha, e aquilo que nos falta, já vamos ver, que é depois um certo acesso a um determinado tipo de lifestyle. Já podemos ver os pontos fracos. Os pontos fracos têm a ver justamente com isso. Não somos vistos como um país de luxo. Portanto, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, luxo e Portugal parece que não entram na mesma frase. E isto para determinado tipo de segmentos do luxo, não digo todos, mas eventualmente nem aqueles que nos procuram, mas para um determinado tipo de segmento de luxo, eles gostam de se associar a esta ideia de irem para sítios destino de luxo no sentido de que haja qualidade e, sobretudo, um estilo de vida próprio. Mas também não me parece que nós estejamos preocupados em captar as pessoas que visitam Marbella, por exemplo, que é um tipo de público muito específico, que provavelmente não é aquele que procura, nem procurará Portugal, e provavelmente é aquele que nós também, eventualmente, não quereremos. As pessoas que procuram Portugal, nomeadamente no segmento de luxo, procuram outras coisas. A falta de oferta imobiliária de luxo, a recuperação é importante e urgente, porque realmente há muito poucos espaços para oferecer, especialmente a determinados níveis. Poucas zonas com infraestruturas de lifestyle de luxo, mesmo em Lisboa, está muito aquém daquilo que acontece. Em termos culturais, em termos de grandes, se vocês repararem, em termos de eventos culturais, uma grande exposição não passa por Portugal. Há sempre um trajeto europeu, há um circuito europeu, não passa por Portugal, por razões de escala, porque a segurança dessas exposições são tão caras que é preciso ter efetivamente uma escala que nós não temos. Portanto, isto é uma questão que temos que desenvolver. Eu diria que esta é um dos nossos desafios maiores. Nós estamos a criar condições, ou criamos, sejam elas enfim, da forma como foram criadas, para receber um determinado tipo de pessoas, que são importantes para nós, porque têm poder de compra, não só investem, como poderão investir depois, continuar a investir em Portugal. São pessoas com um determinado segmento, um determinado desenvolvimento cultural e, portanto, se nos perguntassem que tipo de pessoas é que nós gostaríamos de captar por Portugal, passaria muito por aí. Temos é criar condições para que elas fiquem. Elas e os filhos. Por exemplo, o Val do Lobo, eu estava a dar uma formação no Val do Lobo e eles disseram cada vez mais nós posicionamos o resort para os netos. Porque se eles não tiverem coisas divertidas para fazer, não vêm estar com os avós. É preciso perceber que é preciso criar uma dinâmica. Em termos de oportunidades, se o turismo foi uma oportunidade, vai continuar a ser. Portugal está finalmente no mapa de investidores. Saíram agora 2 artigos muito interessantes, um estudo da Christie's e outro artigo na Forbes que dizem justamente Portugal 2017 é que é, Lisboa e Porto. Portanto, são 2 entidades importantes. A liquidez financeira dos mercados, se continuar a existir, permite que se invista no imobiliário. A insegurança dos vários destinos, o terrorismo e por aí fora, os regimes fiscais apertados, tudo isso que é mau para os outros, é bom para nós. As celebridades arquitetecas em Portugal são epifenómenos, mas têm um impacto muito grande na notoriedade do país. Isto é muito importante. O luxo, quer seja no imobiliário, quer seja na manufatura, quer seja no turismo,
São sempre mercados pequeninos, mas têm um enorme impacto naquilo que é a notoriedade de um destino. E fazem-nos associar a um determinado tipo de qualidade. E quando Portugal passar a ser associado à qualidade, passaremos a ter facilidade em trazer para cá outro tipo de investimentos, até de indústria pesada, o que quer que seja, porque as pessoas, na cabeça delas, Portugal é um sítio onde as pessoas trabalham bem, Portugal é um sítio onde as coisas acontecem bem. Portanto, isso é extremamente importante. Eu diria que o crescimento e a visibilidade deste segmento de luxo, mais do que os números em si, é esta capacidade de nos posicionar como um país de luxo no sentido, claramente, de excelência e de qualidade. Enfim, há outra questão que eu gostaria só de dizer, que tem a ver com a consciência ambiental e a aposta no desenvolvimento ecológico. As novas gerações de pessoas no segmento de luxo cada vez mais procuram casas com esta questão deste respeito por tudo o que é esta consciência ambiental e este respeito da preservação ecológica. E também procuram smart home houses. Portanto, Portugal tem estas duas questões. Nós temos uma consciência natural para tudo que tem a ver com as questões do ambiente, e temos vindo a trabalhar muito nesse sentido, e também a questão tecnológica. Nós podemos até ir um bocadinho à frente e oferecer já esse tipo de oferta de casa a este tipo de consumidores, que é hoje uma realidade, mas que vai ser cada vez mais no futuro. Podemos criar este tipo de oferta diversificada. E, bom, para acabar, eu até gostaria de ter acabado com as oportunidades, mas pronto, acabamos com as ameaças. Obviamente que o grande ameaça é que aquilo que nos trouxe até aqui deixe de existir, nomeadamente tudo aquilo que nós já falamos dos fatores externos. Que também haja uma descredibilização da oferta. Nós estamos ali no limiar de uma casa de luxo, nos 500 mil euros. Se os preços continuarem a aumentar, é possível que comecem a aparecer casas que não são propriamente luxo, mas que sejam entendidas como tal. E que haja aqui uma euforia, agora que se está a vender casas de luxo, vamos pôr casas a vender, enfim, por preços tapafúrdios. E o que acontece é que vamos descredibilizar a oferta, não é? Colateralmente, também estamos a criar outro problema. O nosso sucesso das casas do investimento estar a correr bem, o aluguer de curta duração, nomeadamente dos projetos Airbnb, estarem a correr bem também, causa-nos um problema colateral para aqueles que vivem aqui, que é o arrendamento de longa duração. Os portugueses não estão a conseguir chegar ao arrendamento. Antigamente nós comprávamos casas, nova geração prefere arrendar. Hoje em dia é difícil arrendar porque os preços são muito elevados, porque as pessoas preferem pôr a render para projetos de curta duração. Isto é complicado, porque nós podemos aqui a mais criar aqui desconectar um bocadinho a realidade imobiliária com a realidade do país. Os nossos salários cresceram muito pouco e a média dos preços, quer seja luxo, quer não seja, aumentou imenso. Isto pode criar aqui enfim, pode desconectar-nos daquilo que é a nossa realidade, e depois este fenómeno todo ser bom. Enfim, é sempre bom, mas temos que ter este cuidado. Não sei se há alguma questão. Eu, por mim. Está bem? Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Mónica, pela sua excelente intervenção e pelas pistas que nos trouxe. Eu só não tomei nota exatamente, portanto, os portugueses compram até 800 mil, por aí. Os ingleses até 2 milhões. E depois, a partir daí, são ingleses, irlandeses. Muito bem. É para ver com quem é que eu me vou casar. Muito bem. Vamos agora para o debate, tendo já por pano de fundo esta intervenção da doutora Mónica, e eu começo por chamar a Clara Moura, que é da Home Hunting. Clara, faz favor. Depois, vamos ver se eu consigo dizer bem o nome, Eric Van Leuven. Acertei. Da Cushman & Wakefield. Por favor. Não, essa é a minha. Isso é ali. Pedro Coelho, que é da Square Management. E, finalmente, Ricardo Sousa, que é da Century 21. Muito bem, vamos então começar o debate, e penso, como disse, que a intervenção da doutora Mónica nos deu um excelente pano de fundo, embora fosse centrado um pouco nas questões do imobiliário de luxo, mas obviamente deixou pistas para todos os outros segmentos de mercado. E eu, vou começar pelo Ricardo Sousa, que é da Century 21, porque conhece seguramente bem o mercado de habitação em Portugal.
E eu gostava de saber se, relativamente a estas tendências que foram aqui apresentadas pela doutora Mónica, se as confirma todas, se pode acrescentar algumas, quais são realmente, neste momento, do seu ponto de vista, os pontos essenciais do mercado imobiliário em Portugal. Bom, se falarmos de habitação, e como a Mónica partilhou connosco, de facto o mercado de luxo está a ter um grande impacto e foi sem dúvida o grande motor da recuperação do setor imobiliário em Portugal. Mas também, como podemos analisar, apenas 5% das transações feitas em Portugal estão neste segmento. E aqui o grande desafio, se calhar centrava-me nas ameaças que foram partilhadas, tem a ver com esta desconexão da realidade. Porque, de facto, aquilo que é o rendimento disponível dos portugueses não aumentou ao mesmo ritmo que o valor dos imóveis está a aumentar. É verdade que o consumo está a aumentar, mas não significa que os portugueses tenham mais dinheiro disponível para comprar uma habitação. E esse é o grande desafio que nós temos que encarar. E acho que nós, no imobiliário, e a grande reflexão que é preciso tirar também desta apresentação e daquilo que é a habitação em Portugal, o imobiliário tem definitivamente de abandonar uma lógica especulativa e abraçar uma lógica de valor acrescentado. Numa estratégia integrada com outros setores da economia portuguesa, nomeadamente o turismo, porque o turismo e o imobiliário vão lado a lado, mas também não nos podemos esquecer a habitação como um direito constitucional que os portugueses têm, o direito à habitação, e de facto os portugueses têm que ter soluções de habitação ajustadas à sua capacidade, e também a habitação numa lógica de atração e retenção de talento. Porque obviamente hoje cada vez mais o talento procura o estilo de vida quando decide onde vai viver ou por onde vai, ou se vai permanecer a viver, e aqui claramente Portugal destaca a nível de estilo de vida, de clima, de cultura. Contudo, se não começarmos a ter soluções de habitação acessível, pensada para atrair estes jovens ou famílias que procuram vir trabalhar para Portugal, também vai ser um fator dissuasor de outras indústrias ou outras empresas se instalarem em Portugal. Mas isso exige uma visão integrada que não é propriamente dos produtores imobiliários que a têm de desenvolver. Mas esse é claramente o desafio que temos em Portugal, é que de facto há aqui uma desconexão entre o setor imobiliário e o resto da economia. E nós temos que centrar cada vez mais a habitação como um ponto central do desenvolvimento do país. E não pode ser visto esta lógica especulativa, que era um dos pontos que considerei também interessante, que é descaracterizar a nossa oferta. Porque o próprio mercado de luxo corre o risco de oferta hoje disponível não estar ajustada àquilo que é a procura. E Portugal tem neste... Está a falar à procura dos portugueses ou dos estrangeiros? Eu diria os dois, e sobretudo a procura internacional. Portugal tem claramente de definir o seu espaço e o seu target a nível internacional, quem queremos atrair e que tipo de segmento vamos nos posicionar. Porque não podemos, somos um país de pequena dimensão, não temos escala, temos claramente de definir como e com quem queremos falar e atrair para o nosso país. Porque o mercado residencial de luxo, pela sua dimensão, tem que ser muito bem definido este target. Portanto, o que você nos está a dizer não é exatamente aquilo que disse a doutora Mónica. A doutora Mónica disse que nós estamos a ser, enfim, estamos a ser bafejados, digamos assim, por uma série de fatores exógenos que nos têm vindo, enfim, a favorecer. O que nos está a dizer é que nós podemos tomar em mãos o nosso destino e definir que tipo de procura é que queremos para o país na área do imobiliário. Eu concordo 100% que o que vivemos hoje no setor imobiliário foi mais uma consequência dos fatores externos do que a nossa própria iniciativa. Agora está nas nossas mãos tomarmos a ação e aproveitar este momento e fazer algo de forma proativa para reter esta procura, manter esta procura e potenciá-la. Obviamente que aqui numa lógica transversal, porque se não olharmos para o mercado comum, nós na 121, por exemplo, temos um valor médio de transação de 150 mil euros. Fora da cidade de Lisboa, a procura centra-se abaixo dos 100 mil euros. Contudo, a oferta hoje disponível no mercado está acima de 300 mil euros, que é o valor médio da oferta. E este é algo que nos começa a preocupar. Mas também a própria procura internacional que começamos a registrar já é um perfil diferente. Portugal claramente ou se define como um mercado de luxo a nível internacional, ou que está já a começar a acontecer, a própria procura internacional a situar-se nos 200 mil euros. Está muito longe já daquilo que é a oferta média disponível no mercado. E esta falta de estratégia integrada é o grande desafio que nós no setor imobiliário temos, e eu diria que da economia portuguesa, porque não se pode claramente separar o imobiliário
do resto, ou analisar de uma forma... Mas como é que, desculpe insistir, como é que a gente consegue fazer uma estratégia integrada? Isso exige que todos os atores do setor estejam alinhados e, eventualmente, suponho que passa também por decisões políticas, porque, de outra maneira, não estou a ver que seja possível. Cada agente microeconómico tem o seu próprio interesse, que é maximizar a venda da casa ou comprar a casa mais barata, enfim. Como é que vê essa estratégia integrada? Como é que se consegue Claramente tem gerir? que haver a vontade política e também a intervenção dos operadores privados. Os operadores privados, claramente, vão ser aqui o disruptor ou têm que tomar essa iniciativa, mas tem que partir da vontade política que existe esta integração dos diferentes setores. E começamos por um simples, que inicialmente, turismo e o imobiliário e a habitação, que agora parece que vivem de costas voltadas, ou uns contra os outros, e claramente não, porque o que está a acontecer a nível de turismo está a ser extremamente positivo. O impacto que teve na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, extremamente positivo, porque hoje falamos da Baixa de Lisboa, da Baixa do Porto, que estavam abandonadas, e agora parece que isto é algo negativo. Não, é extremamente positivo. Tem que ser complementado com políticas de habitação acessível, com novas formas de financiamento, sobretudo ao construtor e ao promotor imobiliário, porque o grande desafio que hoje Portugal vive, e em 2017, é a falta de oferta, porque houve efetivamente um peso pequeno da oferta nova, ou de transações em obra nova, porque não há oferta de obra nova. Porque não há financiamento ao construtor. Não há Mas, financiamento mais ao uma produtor. vez, aí o país é muito dual. Há sítios, enfim, nós publicámos um estudo recentemente, há casas que não se vendem fora precisamente destas zonas de influência e que andarão na casa dos 100 mil euros, à volta disso, fora dessas zonas que são mais procuradas por estrangeiros e, portanto, não haverá construção, haverá reabilitação, sobretudo, como disse a doutora Mónica, nessas zonas mais de luxo, digamos. O problema da oferta já não é um problema da cidade de Lisboa, um problema nacional. Já há 2 anos que a procura está a transitar para as zonas mais periféricas do país. A região norte, pela primeira vez na história, tem mais procura que a cidade de Lisboa. Também pela questão dos preços, da oferta disponível. O número de transações está a aumentar de uma forma muito mais rápida fora dos grandes centros urbanos do que propriamente a cidade de Lisboa ou a cidade do Porto. Portanto, esta já é uma realidade de Coimbra, de Leiria, de Santarém e, obviamente, toda a área metropolitana. E este desafio, voltando à questão inicial, obviamente prende-se a começar pelas autarquias, não olhar para a cidade de Lisboa, mas para a área metropolitana de Lisboa, porque se Lisboa está a se entrar num centro de luxo ou de um centro que se distingue por esta oferta, tem que haver condições para a população portuguesa viver no anel exterior da cidade, com condições de acesso à cidade, com meios de comunicação e de transportes, com parques para os carros não entrarem na cidade. Portanto, não podemos olhar para Lisboa de uma forma isolada ou para o Porto de uma forma isolada. Temos que olhar para as áreas metropolitanas, temos que olhar para a diferente oferta que existe. Nós estamos a registrar também uma procura a nível internacional muito mais heterogénea. Já não é só Lisboa, o Porto, o Algarve, o Alentejo está com um crescimento bastante consolidado. Os Açores deu um salto enorme agora com a abertura das linhas de low cost. A região centro de Portugal a crescer também muito. Nós temos um país, de facto, apesar da dimensão, com uma diversidade de oferta e uma atratividade que tem, obviamente, de ser explorada e abandonarmos esta regionalização. Tudo é Lisboa e agora parece que também há Porto, e bem, não é? O Porto, de facto, está a crescer muito bem e um plano muito bem feito. Mas, obviamente, temos que procurar diversificar. Deixe-me perguntar ao Éric, que está noutro segmento, do investimento comercial, como é que os investidores olham para aí? Porque é seguramente um segmento menos conhecido para a generalidade das pessoas. Se essa procura realmente também tem vindo a acontecer? Tem. Enfim, nós na área do imobiliário comercial não temos propriamente luxo ou não luxo, tem mais a ver com qualidade e com rendimento, né? Os investidores procuram essencialmente rendimento, investem normalmente, enfim, poupanças de terceiros, seja fundos de pensões, seja companhias de seguro, e portanto procuram essencialmente rendimento, seja de forma direta, ou seja, um edifício alugado que gera um rendimento imediato, seja a mais médio e longo prazo, através de promoção, através de acrescentar valor de outra forma. Também aqui em Portugal apareceu no mapa em fim de 2013, com uma enorme aceleração em 2015,
em que o volume de investimento institucional em imóveis comerciais, ou seja, centros comerciais, edifícios de escritórios, armazéns logísticos, superou em 2015 o pico anterior de 2007. Portanto, houve um total de investimento à roda de 2 mil milhões de euros neste setor. Em 2016 foi um pouco menos, mas também superior a 2007. 2016 foi à volta de 1,3 mil milhões. E, portanto, há muita liquidez disponível para ser investida em Portugal. E aqui também se dá o fenómeno da heterogeneidade, ou seja, se no anterior ciclo o investimento imobiliário era essencialmente conduzido por fundos imobiliários portugueses e alemães, que procuravam mais ou menos a mesma coisa, ou seja, edifícios arrendados, sem grandes riscos, centro de Lisboa, etc. Esta nova vaga de investimento institucional é, por um lado, muito mais diversificada em termos de origem, ou seja, muito americano, mas também, enfim, investidores de Singapura, da China, do Brasil, do México, de todos os países da Europa, da Turquia. Portanto, muito mais diversidade geográfica e também muito mais diversidade em termos de perfil de risco. Ou seja, já não só aquele investimento que nós chamamos de baunilha, que é, como eu expliquei há pouco, um investimento sem grandes riscos. Agora sim há uma diversidade muito maior também em termos de perfil de risco. Portanto, mas, o mercado... portanto, este é um tipo de investimento que vem à procura ou de fazer mais-valias a mais ou menos curto prazo, ou de obter um rendimento fixo, é isso? Sim, as duas coisas, exatamente. Curto prazo já não digo, enfim, sim, médio prazo, anos, sim, não, talvez um pouco menos, 3 a 5 anos. Sobretudo os fundos americanos são muito agressivos e entraram cedo, entraram em 2013, 2014, compraram de facto bem e já alguns estão a vender, ou seja, é este a janela de oportunidade deles e, curiosamente, estes fundos, enfim, em alguns casos acrescentaram algum valor à carteira ou aos imóveis individuais e agora estão a vendê-los ao investidor mais avesso a risco, mais tradicional. E, portanto, digamos que este é um investimento que se pode esperar alguma rotação. Sim, tem rotação, tem. Enfim, como eu disse, o perfil de risco diverge bastante. Há tanto os fundos mais tradicionais e com uma perspectiva de longo prazo, 7, 10 anos, como há um segmento específico que é relativamente curto prazo. Sim. E do ponto de vista da imagem do país para esses investidores, o que é que colhe daí? O que é que têm recebido em termos... Estão confortáveis com os investimentos? Eu acho que estão muito confortáveis. Estão confortáveis com o país, enfim, pelas razões que, enfim, somos todos humanos, não é? Apesar de os meus investidores investirem com muito mais racionalidade do que eventualmente os individuais que compram habitação de luxo, mas mesmo assim, enfim, não há investidor que não goste de vir a Portugal e de inspecionar os seus investimentos. Portanto, o fator conforto é importante também aqui, mas obviamente não é o principal é rendimento, em que Portugal ainda dá rendimentos superiores à maioria dos países da zona euro e tem uma qualidade intrínseca muito alta. A taxa de rendimento, quanto é que... 5% em nível médio, sim. Nós achamos... É um bom rendimento para o setor. É um bom rendimento, Muito bem. Pedro Coelho, enfim, está numa área onde se canaliza dinheiro, onde se arranja dinheiro precisamente para investir. Qual é também a análise que faz relativamente ao atual ponto da situação no mercado? Já estamos a atingir aquele ponto em que é preciso ter cuidado, como dizia a doutora Mónica, ou por comparação ainda não é essa uma das preocupações? Eu acho que estamos a atingir um bocadinho um paradoxo que é, por um lado, há quem ache que há falta de produto, porque os preços estão a atingir, digamos, a procura é tanta que há pouca oferta e, portanto, há pouco produto para atingir esses nichos, e isto é válido quer no setor residencial, quer no setor comercial, como... eu diria que, em contrapartida, continua a ser um tema muito falado a questão do desinvestimento dos bancos no imobiliário, porque ainda estão carregados no seu balanço de bilhões de euros de ativos, etc. Portanto, há aqui um bocadinho um paradoxo. Depois se tenta um pouco, se for analisar em termos mais
específicos e micro, no fundo o que acontece, pronto, há um bocadinho de tendência é natural, é um mercado que tem mais procura, portanto há uma tendência para olhar para Lisboa, e em Lisboa nós temos o mercado de habitação com esse aumento de procura que houve de estrangeiros e houve muita reabilitação, como o Ricardo disse, acho que é extremamente positivo, mas eu acho que se andarmos de carro ou a pé nas ruas da antiga Lisboa, ainda se vê muitos prédios para reabilitar, portanto há muito caminho ainda por fazer, ponto número 1. Ponto número 2, e isto no fundo, porque o problema no imobiliário, contrariamente, por exemplo, ao mercado de capitais, é que se há oferta e procura no mercado de capitais, rapidamente se ajusta para o preço subir ou descer, porque há transações imediatas. No imobiliário há todo um ciclo que demora tempo. Portanto, vamos dizer a alguém que compra um terreno, que vai fazer o licenciamento, que depois quer reabilitar ou construir, demora 2 anos e só nessa altura é que alguém pode ir para lá ocupar o edifício, quer seja um habitante, quer seja um ocupante de escritórios. E, portanto, isto demora um tempo que muitas vezes não é compaginável com a mentalidade das pessoas, a ambição das pessoas de ir ocupar o sítio, a empresa que se quer mudar, etc. E, portanto, de qualquer maneira, na habitação é mais rápido. E como na habitação é mais rápido, isso assistiu-se exatamente pelos estrangeiros que chegaram, etc. Mas, o que o Ricardo diz e bem, é verdade que assiste-se hoje em dia a preços, o doutor há um bocadinho disse isso, que no centro micro de Lisboa já estão acima do preço, como o Érico dizia, do ciclo anterior. Portanto, o preço por metro quadrado já está mais elevado do que em 2007, isto na habitação. Mas à medida que, no fundo, se pegarmos num compasso e fizermos o centro no Terreiro do Paço e começarmos a alargar, na zona metropolitana de Lisboa, ainda há muitas habitações devolutas com preços abaixo do preço de há 2007. Claro que está num círculo mais largo, mas não deixa de ser oferta disponível. E de alguma maneira, eu acho que há que pensar isso também noutras capitais europeias. No fundo acontece isso. Quando vamos mais para o centro, o preço é de tal modo alto que, no fundo, se calhar a classe média dessa localidade, dessa capital, não tem capacidade para lá viver. Eu diria que, se calhar, tendencialmente em Lisboa vai começar a acontecer isso, porque eu acho que há uma coisa também que nós portugueses temos um bocadinho a tendência, porque estamos cá no canto. Digamos, eu acho que a globalização chegou cá agora. Porque, no fundo, falava-se muito da globalização, a globalização e tal, pronto. A internet foi rápida, mas pela crise mundial de há 10 anos, etc., o que aconteceu foi que, efetivamente, ponto número 1, o dinheiro mudou de mãos, e como o Érico dizia, os investidores no ciclo anterior eram mais tradicionais e padronizáveis, os investidores institucionais hoje em dia são muito mais diversificados, e, portanto, o dinheiro, em termos do mundo, do que é o hemisfério norte e o hemisfério sul, mudou muito de mãos, e do que é o oeste-leste também mudou de mãos, por um lado. Por outro lado, em termos de habitação, por exemplo, eu dou só uma referência, há um outro agente do mercado que o ano passado adquiriu uma rede de habitação para começar a ir ao mercado residencial. E o ano passado vendeu habitação a 34 nacionalidades diferentes. Isto é algo que era impensável, não é na crise, mesmo antes da crise, quer dizer, nunca era pensável que uma única entidade vendesse habitação, portanto, a falar em imóveis individuais, a 34 nacionalidades diferentes. E isso significa, efetivamente, que pronto, tem a ver com os preços de metro quadrado serem atrativos, com a hospitalidade, com o clima, com etc, etc, mas, no fundo, tem a ver com essa globalização e com a proximidade. As coisas ficaram todas muito mais próximas. E houve uma dilação no tempo pelo facto da crise internacional, que demorou uns anos. Quer dizer, nós falamos na crise, vai fazer 10 anos no setembro de 2008, não é? Isto parece que foi ontem, mas... e isso faz muito mudar as coisas. Só para terminar, Lisboa tem ainda algo que qualquer outra cidade europeia não tem, que é, há muitos terrenos ainda por construir. Ou seja, qualquer outra cidade europeia, se nós olharmos no Google Earth por cima, no fundo vemos a mancha da cidade totalmente ocupada. E, portanto, quando há projetos novos, no fundo, ou é reabilitação, ou é demolição de um edifício ou de um quarteirão para fazer algo novo, fazer o que se chama regeneração urbana. Em Lisboa, se olhar essa mancha por cima, e mais uma vez tem um bocadinho a ver com a crise, porque no fundo a zona da Expo foi feita em 98, e depois, porque nós já estávamos em crise antes da crise, não é? Nós, naquele período, digamos, de 2000 até 2007, nós já dizíamos que estávamos meio em crise, não é? Praticamente é quase permanente, não é? 1143, que desde que nos conhecemos, não é? Pronto. E, portanto, se olharmos por cima, há zonas ainda relativamente grandes, nomeadamente a zona maior, é obviamente o Val de Chelas, a zona de Marvila, Beata, etc, que no fundo, digamos, como dizem os arquitetos, a cidade não coseu no sentido de, a malha urbana não ligou entre Santa Apolónia e a Expo,
porque no fundo há imensos terrenos por construir. Portanto, que é algo que tendencialmente, se a procura continuar, vai começar a haver promotores, no fundo, a não só fazer reabilitação nas áreas antigas, mas no fundo a construir áreas novas. E qualquer outra capital europeia não tem essa capacidade. Portanto, isto também é um processo, eu diria que evolutivo e natural de adaptação entre oferta e procura, em que, por um lado, a procura é muito mais dinâmica, porque exatamente reage na hora, enquanto que a oferta demora um ciclo de no mínimo 2 anos para conseguir ter oferta disponível. Mas uma das questões essenciais é saber se, eventualmente, se alguns dos fenómenos exógenos ou endógenos desaparecerem, se Portugal continua a estar no mapa dos investidores imobiliários. Porquê? Porque apesar de termos falado de muitos fatores exógenos, e existem, houve 2 fatores, ou 3 fatores, um exógeno e 2 endógenos muito importantes. Uma é a questão dos vistos de gold, obviamente, que eu suponho que teve um impacto. Outra são os incentivos fiscais para quem venha para cá residir e viver. E, aliás, temos alguns problemas com a Finlândia e com a França, etc., por causa disso. E a questão das low cost também foi muito importante. E, aliás, os Açores é bem um exemplo disso, mas Lisboa e o Porto também são indiscutivelmente exemplos disso. E, portanto, a questão é saber se nós já estamos a atingir aquele ponto em que, se de repente o governo, qualquer governo que vier, alterar a questão dos vistos de gold ou dos incentivos fiscais, ou se as low costs eventualmente, de repente, descobrirem outros destinos mais interessantes e começarem a voltar para outro sítio, se já atingimos aquele ponto que a doutora Mónica dizia de estarmos em velocidade de cruzeiro e não precisarmos tanto dessas muletas para continuar a estar no mapa dos investidores. Mas sabe que isso, do meu ponto de vista, é algo que nós nunca vamos controlar. Ou seja, as variáveis Sim, exógenas nunca controlamos, claro, não é? Claro. Portanto, os fatores de uma birra do presidente americano, de um acontecimento mundial, não controlamos. Há outras coisas que infelizmente não controlamos. Quer dizer, nós, quando vendemos muito a questão da nossa, digamos, segurança, infelizmente nós sabemos que hoje em dia é algo com que temos que viver e que não conseguimos controlar a 100%. Portanto, no fundo, eu acho que o que nós temos que fazer é fazer o nosso trabalho de casa e fazer aquilo que depende de nós, porque depois a parte que não depende de nós, não depende de nós. O problema é não nos podemos queixar se um dia deixamos de ter uma coisa porque nós não fizemos o nosso trabalho e não porque as variáveis exógenas mudaram ou não mudaram. E eu acho que, enfim, há alguns sinais também em termos globais que têm vindo a ser melhorados. Ou seja, por exemplo, o anúncio que foi feito agora do alargamento da rede de metro é uma questão que é fundamental com as dificuldades acrescidas que nós todos sabemos hoje em dia que há de circular em Lisboa, que no fundo o balanceamento para isso tem que ser a oferta de uma rede pública de transportes que na prática possa desincentivar o carro, mas que haja alternativas possíveis. Porque nós sabemos, por exemplo, no centro de Londres ou de Paris, a maior parte das pessoas não circula de carro porque tem oferta, nomeadamente de metro, válida. Em Lisboa ainda não temos. Neste momento, com o anúncio digamos, da linha circular, eu acho que vai ajudar significativamente a descongestionar um bocadinho esse lado. Por exemplo, a questão que a Câmara de Lisboa lançou do programa da renda acessível para casais jovens é algo que também faz parte, digamos, de uma política pública que, no fundo, tem um determinado aumento de receitas por via do turismo e da taxa de turismo e no fundo, também do IMT e do IMI, de todos os investidores que, no fundo, investem em Lisboa e, se calhar, bastaria, eu diria que, de um ponto de vista puramente económico, dizer assim, não, 10% da receita do IMT e do IMI, como é investimento institucional imobiliário, vai para, no fundo, financiar ou subsidiar exatamente esse aporte de, capitais, de casais jovens que venham morar para Lisboa. E era possível, no fundo, fazer um fundo autónomo só para isso e que na prática possa incentivar para não cairmos no excesso, no fundo, de, hoje em dia, por causa do Airbnb, por exemplo, de repente desaparece e há toda a gente a queixar-se que isto é só estrangeiros e que os portugueses não conseguem viver cá dentro, etc. Portanto, eu acho que cabe também às entidades públicas fazer essa parte, porque depois eu concordo consigo. Depois, a partir de deixar os privados, no fundo, trabalharem pela lei da oferta e da procura, os institucionais estrangeiros virem e isto o mercado funciona. Aliás, como se vê hoje em dia, se formos a um bar de topo num hotel qualquer em Lisboa e olharmos para o horizonte, vê-se gruas e unidades como não se via há muitos anos atrás, não é? Muito bem. Mas é chegar ao ponto que o Ricardo referiu antes, que é aproveitar este momento exatamente para designar o desígnio do país, consolidar as várias intervenientes para então estarmos mais bem preparados para eventuais alterações de fatores exógenos. Que atualmente dependemos, obviamente, desses 2 veículos, tanto o Golden Visa como os residentes não habituais. Mas cada vez menos dependemos deles. Pois, e cada vez mais o cliente que não é Golden Visa é muito mais importante para a economia portuguesa que o do Golden Visa, que é especulador, que é oportunista, que vem basicamente comprar o passaporte. E o que nós sentimos é que cada vez menos esses são fatores críticos na atração do investimento. Portugal está a sobressair por aquilo que somos e por aquilo que temos.
Mas, efetivamente, é preciso dar agora este salto, porque esta transformação que vimos ou assistimos no mercado imobiliário, em particular em Lisboa, que é esta transição de fins habitacionais ou mesmo de serviços para turismo, tem que ser agora feita de uma forma mais equilibrada, porque foi muito brusca esta transição. E esta redução da oferta deve ser agora tida em consideração. Muito bem. Não, agora vai você acrescentar tudo, não está aqui a fazer só aí efeito. Em relação aos fatores exógenos e endógenos que falava, há aqui um tema que eu gosto sempre de mencionar, que tem a ver com a mudança da lei do arrendamento e que, no fundo, impulsionou desde o início a possibilidade de investimento. Ou seja, há risco, como é óbvio, e nós podemos saber do dia para a noite, de repente pode parar algum investimento estrangeiro, mas, como o Ricardo também diz, cada vez estamos menos dependentes, mas saber que um dos principais fatores para a mudança que começou no imobiliário foi, de facto, a mudança da lei do arrendamento, porque estava tudo estagnado desde o 25 de Abril, e, portanto, não havia investimentos, as pessoas tinham medo de investir no mercado habitacional, portanto, não no mercado de escritórios e lojas. E, portanto, de facto, houve aqui um ponto de partida e nós, por exemplo, na Home Hunting, nós lançámos o projeto nessa altura. Conte-nos lá a sua experiência. Muito brevemente, nós lançámos o projeto nessa altura e era uma altura em que as pessoas, nós olhávamos para as ruas essa de Lisboa. Altura foi? 2012, final de 2012 foi quando começámos o projeto. Olhávamos para as ruas da cidade de Lisboa, velhas, lojas com o chamado comércio tradicional, portanto, comércio antigo, muitas vezes portas fechadas, lojas à espera de um trespasso, por exemplo, e essa mudança da lei, começámos a perceber que ia haver mudança, porque como também a Mónica nos mostrou, o preço do metro quadrado face a outras cidades europeias e mundiais ainda há uma diferença muito grande, apesar da situação em que estamos neste momento já com um aumento nos últimos anos. E foi giro, na altura em que eu falava a uma série de amigos e colegas, não, de facto as ruas de Lisboa vão mudar e vamos começar a ver diferença, e nós começámos a desenvolver o tema dos bairros na Home Hunting, e hoje em dia, se nós olharmos para trás e pensarmos para 2012, como é que eram as ruas de Lisboa e como é que está hoje em dia, é uma diferença abismal. É uma loucura. Uma série de ruas que estavam completamente mortas, desde a Guerra Junqueiro, a Baixa de Lisboa, como também já foi mencionado. E, de facto, é muito positivo isto que estamos a falar. Há muitos fatores internos. Queremos que vai variar, mas, portanto, não sei se... Basicamente vai continuar a subir este movimento. Não sabemos exatamente, ninguém sabe se vai crescer muito, pouco, com que variação. Todos gostávamos de saber melhor, não é? Eu represento muito amigos e colegas na faixa dos 30 anos que estão a comprar a primeira casa. São os clientes tradicionais da Home Hunting? A Home Hunting trabalha com uma série de pessoas de portugueses, também temos uma série de estrangeiros, nomeadamente turcos e brasileiros, mas trabalhamos muito este cliente a comprar a primeira casa. E está a haver este movimento para fora das cidades de Lisboa, mas o cliente português habituou-se com a ideia de que era 1000 euros o metro quadrado, uma casa para investimento. Okay? O que está a acontecer agora? Nós vamos falar com clientes compradores e vamos mostrar-lhes a oferta que existe. E as pessoas não acreditam que uma casa usada, em média em Lisboa, 3000 euros o metro quadrado é o normal. E ficam com medo, não querem comprar, acham que estão a exagerar nos preços, mas de facto já mudou o paradigma em poucos anos, mas o consumidor português ainda não tem bem essa noção. Ao mesmo tempo, há o consumidor vendedor que quer fazer a venda da vida. Não, isto está a aumentar, o mercado está a crescer imenso, vou fazer a venda da vida. Então, põe em disparo o preço. Mas há aqui uma série de fatores, como também já mencionaram, demora a ajustar a oferta e a procura e, portanto, estamos aqui para perceber como é que o mercado vai evoluir. Gostávamos de saber mais, de saber como é que vai ser o futuro, mas não sabemos exatamente. Estávamos todos ricos, se soubéssemos isso. Só para terminar aqui a Home Hunting, nós nascemos como um portal imobiliário, na altura falámos com uma série de agências e entrámos aqui a conhecer os bairros de Lisboa, evoluímos para um modelo de agência imobiliária online para imitar um pouco o que se fazia no Reino Unido e noutros países. Percebemos que o mercado português ainda não estava preparado, não fazia sentido para este mercado, este tipo de agência online, e acabámos por evoluir para uma agência mais tradicional, muito assente em ter bons profissionais, serviço de topo e usar a tecnologia, porque nós sabemos que as pessoas precisam de boa informação. Há uma série de serviços que as agências de facto prestam ao consumidor e que, por via de muitas vezes terem trabalhado com maus agentes, acreditam que o agente imobiliário é uma pessoa má, que só quer ficar com o seu dinheiro, e de facto é um trabalho muito importante que é feito pelo agente. Portanto, evoluímos para esse modelo. Somos uma agência imobiliária normal, trabalhamos em parceria com uma série de agências, inclusive a 121, não as outras, não do mercado comercial, porque são mercados diferentes, mas de facto é um mercado... Quantas pessoas é que são, neste momento já?
Neste momento somos 14. Okay? Cerca de metade são equipa de agentes e temos de trabalhar em formar a equipa, evoluir, etc. Este é o nosso segundo ano. Não, trabalhamos apenas ainda em Lisboa. Somos uma equipa ainda não muito grande, não conseguimos evoluir para o país inteiro. Este é o nosso segundo ano enquanto agência imobiliária. 2016 foi o primeiro ano, este ano já vamos duplicar os nossos valores, mas é importante perceber a qualidade do serviço que nós podemos prestar ao público. Isso é o alvo principal e a equipa, formar uma equipa de agentes, e os meus colegas devem poder dizer isso. E os clientes que vocês têm são um perfil eventualmente diferente daquele que já vimos aqui desenhado? O cliente comprador, o cliente comprador. O cliente comprador, nós temos um pouco de tudo. Mais médio, setor médio alto, ainda não estamos no setor de luxo, queremos fazer um movimento um pouco mais para cima, mas temos desde o cliente que compra a primeira casa, 30 e pouco, temos o cliente mais velho que muda de casa e temos também uma série de estrangeiros que vêm ter diretamente connosco. Encontram o nosso site, vão ao país ver e, portanto, temos falado muito com turcos e brasileiros, mas chineses, ainda ontem vendemos uma casa, portanto, nota-se. Mesmo que não vamos à procura, eles vêm ter connosco. E a abordagem é através do site, primeiramente? Exatamente. É. Mesmo fora sobretudo fora de Portugal, não é? Fora de Portugal? Tudo um pouco. É importantíssimo usar as novas ferramentas, é fundamental. Se nós estivermos bem online, facilmente os clientes vêm ter connosco. Claro que é importante usar as outras ferramentas todas do país, óbvio, mas trabalhamos bem o nosso nome, as nossas ferramentas, o nosso Google, o nosso Facebook, etc. E como é que vocês detectam oportunidades, havendo já tanta concorrência no mercado de promotores imobiliários? Ok, não digam segredos. Não digam segredos. Isso, de facto, é no fundo o que todos queremos, é encontrar o cliente vendedor para ter produto. Para se conseguir faturar ao final do ano, temos que ter produto. O nosso segredo é fazer um serviço excelente. E eu falo isto não é brincadeira. O que nos acontece muito, alguém nos permite vender o seu imóvel, gosta do nosso trabalho e a seguir vai-nos dar o seu imóvel novamente, dos amigos, dos colegas, e fazer esse trabalho de evolução. Nós trabalhamos com 2 pressários, só para dizer aqui, há muita guerra entre o exclusivo e não exclusivo no mercado residencial. Nós fazemos 5% não exclusivo e fazemos 4% o exclusivo. Porquê? Queremos mostrar às pessoas que se nos derem essa benesse, que não é uma benesse, temos a dar mais valor ao cliente, nós até baixamos o preço e vão ver como de facto o exclusivo pode ser um trabalho de topo, em que a gente vai trabalhar só para ele, vai encontrar clientes, vai fazer um bom serviço. Mas trabalhamos também com o mercado em aberto, porque... Portanto, apesar dos pesos pesados que existem no mercado imobiliário, há espaço para... Eu acho que há espaço para toda a gente. É importantíssimo. São tantas agências que trabalham. É importante o negócio é trabalhar com as pessoas, fazer partilhas, conhecer os outros agentes, conhecer as outras agências, mas sabemos que temos que fazer um bom trabalho. Informar bem o cliente e não tentar enganar. Portanto, e um dia destes vão ser comprados, se tiverem muito sucesso. Não sei. Pedro, deixe-me voltar assim para lhe perguntar o seguinte. Pode ser que eu esteja enganado, mas seguramente os bancos são os maiores proprietários habitacionais que existem em Portugal. E, manifestamente, aquele não é um ativo que eles saibam gerir ou que estejam interessados em gerir diretamente, ou entregam a sociedades que eles próprios criam, ou eventualmente a outras entidades. Que influência é que pode ter no mercado o facto de os bancos conseguirem escoar, conseguirem vender estas empresas no mercado? Bem, eu começaria por dizer os bancos são seguramente os maiores proprietários, em primeiro lugar porque nós todos somos inquilinos dos bancos quase que para a vida, não é? Sim, mas tem lá uns que é a da ação, não é? Pronto, não conseguiram pagar e essa é a parte do estoque permanente, digamos assim, não é? Depois passamos ao estoque devoluto, que foi um estoque que no fundo teve um aumento muito grande com a crise, e que, atenção, e que eu acho que, apesar de ainda hoje se falar que é um problema por resolver, e na verdade é, mas há uma grande parte que já foi resolvido, isto é, nós, quer dizer, tendencialmente há um bocadinho de tendência para se fazer dos bancos um bocadinho os papões maus da fita, digamos assim, e todos nos esquecemos, por exemplo, mesmo com esta história dos Golden Visa, do regime dos residentes não habituais, dos investidores estrangeiros que estão a entrar, nós todos temos que pensar que, eu diria que em 80% dos casos dessas transações, havia um banco que tinha uma hipoteca sobre o negócio. E, portanto, tendencialmente, quando alguém comprou e pagou, houve um banco que libertou uma hipoteca e que encaixou o dinheiro e, portanto, no fundo, desinvestiu no imobiliário por essa via. Claro, como em tudo na vida, os melhores
ativos, neste caso, conseguem ser vendidos mais depressa e já foram transacionados num mercado mais normal, e depois tem, o pior vai ficando para o fim, não é? Portanto, desde imóveis até muitas asneiras, mas repare, exatamente por nós termos vivido mais na crise do que, por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis ainda hoje têm quase que cidades inteiras construídas de volutas, alguns perdidas no sítio, que ainda na semana passada eu e o Érico estávamos numa conferência em Londres e havia um espanhol que nos dizia: pá, aquilo, o melhor é demolir aquilo, porque aquilo nunca vai ser habitado. E isso é uma escala que nós não assistimos cá em Portugal, porque felizmente tivemos essa crise anterior. Portanto, e não nos podemos esquecer que mesmo numa altura, eu diria que de euforia económica, o haver crédito mal parado e imóveis dados em cumprimento, no fundo, faz parte, é uma estatística em função do número de crédito que existe. Quem dera a todos os bancos só fazerem bons negócios. Claro que houve muitas asneiras feitas, houve problemas de procura, houve problemas de câmaras que não licenciaram a tempo, enfim, houve PowerPoints muito bonitos que não se concretizaram. Há N situações que nós todos conhecemos, não é? Agora, uma verdade digamos, por um lado, os bancos finalmente tiveram, no ano passado, pelo menos os principais bancos portugueses, uma alteração da estrutura de capital e do melhoramento do rácio de capital que permite, hoje em dia, tomarem decisões autónomas para também acelerar esse desinvestimento. Isto é, lá está, essa é a variável mais endógena. E do lado da variável exógena, por via das condições do país terem melhorado em termos macroeconómicos, há mais apetite por via dos investidores institucionais, que o Érico falava há pouco, dos mais oportunísticos, portanto, no fundo, são tipicamente aqueles que querem comprar mais a desconto, que estão disponíveis para não ter rendimento, para comprar imóveis devolutos, etc., para poderem fazer transações. Portanto, eu acho que se vai assistir, principalmente nos próximos 18 meses, a transações de carteiras significativas de ativos que estão nos balanços dos bancos não ocupados, portanto, ativos devolutos, com pouco interesse, de alguma maneira, do ponto de vista comercial, em que, no fundo, é feita transação a desconto e depois o investidor, claro, quer ganhar dinheiro, naturalmente, e, portanto, no fundo, quer comprar em pacote por um valor mais baixo, para depois começar a vender a preço teoricamente mais do mercado, um a um, sabendo que, mais uma vez, vai haver uma tranche pior que não vai conseguir vender mesmo, não é? E, se calhar, alguns deles também têm o tal PowerPoint bonito que depois não vai resultar na prática. Muito bem. Érico, os investidores que vêm para Portugal para apostar na área de escritórios, enfim, superfícies não habitacionais, digamos assim, como é que acha que eles chegaram ao mercado português? Foi através de antenas locais? Foi porque passámos a estar no mapa? Como é que... Eu acho que mais uma vez, é uma grande diversidade de origem, provavelmente. Eu acho que o facto de Portugal estar na boca do mundo e estar, enfim, também por razões não imobiliárias, ser notícia, as boas notícias e não as más mais recentes, isso acho que ajuda. Depois são, enfim, as ações de empresas como a minha e com colegas concorrentes meus. Enfim, temos uma rede, nós temos 300 escritórios no mundo, 45 mil pessoas a trabalhar o imobiliário comercial e, portanto, há muita referenciação por ali. E depois muitos chegam via Espanha. Por Espanha ainda estava mais na moda do que Portugal. Espanha muito mais empolado a tudo, não é? A boa maneira espanhola, tudo é mais intenso e, portanto, a subida de preços muito maior, muito mais acentuada em Espanha e, portanto, muito investidor chega à Espanha, conclui que já não há muitas boas operações para fazer e já agora considera Portugal. Isso é tanto assim que a minha empresa, Cushman & Wakefield, lançou há 3 semanas um guia de investimento ibérico, juntamente com uma sociedade de advogados, Uria Menendez, exatamente para promover a Ibéria como destino de investimento e não apenas Portugal e Espanha. Mas mostrando que Espanha é caríssima e que nós somos... Não necessariamente, enfim, obviamente cada mercado tem os seus pontos fortes. Mas sim, a diferença abismal, alguém referiu a diferença entre valores entre Portugal e Espanha. Na minha área, por exemplo, a loja, uma renda mais alta sei lá, numa Avenida Liberdade, em Portugal será da ordem dos 100 euros o metro quadrado,
por mês, em Barcelona é 240. Portanto, por aí veio logo que ainda há um hiato muito grande entre mercados que supostamente são, enfim, parecidos. E vocês detectam algum tipo de, enfim, de interessados que apareçam e que pensem em investir, em criar de raiz algum tipo destas plataformas? Em termos de construção nova. Sim. Aliás, o tema escritórios é um tema sensível porque o Ricardo referiu, concorre também com Airbnb, etc., ou seja, a capacidade construtiva na cidade de Lisboa, que já foi, no ciclo anterior, muita habitação convertida em escritórios, e agora está-se a assistir ao inverso. E há claramente, ou começa a haver claramente, uma falta de escritórios em Lisboa, o que eu acho que até pode, enfim, de alguma forma, travar um certo crescimento, porque Portugal também está na moda para empresas de outsourcing, de nearshoring, de business process outsourcing, de centros de serviços partilhados, aliás, há aqui acho eu, não é? E isso é investimento líquido, ou seja, e criação de emprego líquido. E estas empresas têm, enfim, há muitas delas já estabelecidas em Portugal, elas próprias têm muito sucesso dentro das suas próprias organizações, portanto, as que cá estão crescem muito e não encontram espaço. E isso é um assunto que começa a ser... começa a criar dificuldades. Mas essas empresas não procuram mais a zona ao redor de Lisboa, por exemplo, Oeiras? Não, pelo contrário. Não. Essas empresas procuram localizações não na Avenida Liberdade necessariamente, mas sim central e sobretudo acessível por transporte público. Tem que ser por transporte público. O universo de colaboradores é muito jovem, sem transporte próprio e, portanto, estão muito no Parque das Nações, estão na periferia, de facto, na segunda circular, mas não onde não há transporte público. Mas isso, só para responder à sua pergunta, sim, há intenções de promover de raiz, por exemplo, parques de escritórios na zona da Expo. Enfim, depois há algumas manchas, como o Pedro referiu, uma das manchas muito óbvias é a Feira Popular, e, portanto, há de vir para o mercado, oxalá, no próximo ano. Oxalá que haja oferentes, porque já veio para o mercado sem oferentes. Mas não é para se virem divertir no da Feira Popular. Não. É mesmo para criar um empreendimento imobiliário misto, espero eu, com muitos escritórios, que é para atrair e está a falar daquela zona de Campo Grande. Ali, estou a falar da antiga, da antiga do terreno, da antiga Feira Popular, sim. Pedro, parece-me que levantou o dedo só para dizer. Em relação à sua questão e ao que o Eric tinha dito, só para dar dois exemplos, a teleperformance mudou-se para o edifício da antiga Marconi ali entre Campos, e no fundo tem a ver com a proximidade com o metro e com o comboio. Expandiu-se, sim, mas pronto, passou a ser a sede, oficialmente. E nós, há cerca de um ano, aliás, com a intervenção aqui do Eric, na altura adquirimos o último edifício aqui da Malhoa, junto a Sete Rios, e arrendámos à Arvat, que é uma multinacional alemã, um call center, e só para ter uma ideia do volume é interessante que, portanto, nós tivemos um arrendamento de 4 mil metros quadrados, e esses 4 mil metros quadrados representam 6 estacionamentos. Porque, no fundo, todos os colaboradores vêm exatamente ou de metro ou de comboio, e, portanto, foi crítico ser não esta ponta da Malhoa, mas a ponta lá do fundo, porque, no fundo, estou a 5 minutos de lá, e, no fundo, aquele clássico de dizer, não, isto é um edifício com um rácio de estacionamentos mau, etc., não precisamos de estacionamentos. 6 estacionamentos para 4 mil metros quadrados de escritórios. Isso é extraordinário. Ricardo, sei que a sua empresa está a expandir para a Espanha, para o mercado espanhol. Nós já estamos em Espanha desde o final de 2010 e um pouco o que o Eric comentava foi algo que também sentimos. Portanto, para nós Espanha e esta estratégia que é ibérica é porque claramente Espanha atualmente tem uma marca mais forte que Portugal. Nós quando chegámos à C321 no ano de 2005, quando nos apresentávamos nas reuniões internacionais, apresentávamos os nossos números, Portugal era o ilustre desconhecido. As pessoas quase perguntavam onde é que é. Faço aqui o exagero. Quando nós, em 2010, ficamos também a explorar diretamente o mercado de Espanha, tudo muda, não é? Nós estamos presentes em 78 países e Espanha claramente está como marca, não só Espanha, mas Barcelona, Andaluzia, ou seja, há várias marcas dentro de Espanha que, de facto, são muito atrativas, tanto no mercado de investimento como no mercado residencial. E de facto, esta lógica ibérica faz todo o sentido, porque Portugal tem claramente uma melhor oferta que Espanha. Apesar de não termos tantas opções ou faltarmos ainda aqui uma promoção mais eficiente,
quando atraímos o cliente, podemos-lhes apresentar a solução ibérica, que isso é muito importante. Agora, claramente, há uma grande diferença entre Portugal e Espanha, e Portugal destaca pela qualidade da nossa construção. A nível de serviços, destacamos claramente a nossa capacidade de receber, a nossa capacidade de estar com os clientes, e cada vez mais, sobretudo o cliente internacional, valoriza muito mais a oferta Portugal do que a oferta Espanha. E estamos a direcionar muito investimento para Portugal neste sentido. Porque Espanha tem, de facto, do lado da banca, uma situação bastante diferente da portuguesa. Na minha opinião, a banca em Portugal geriu muito melhor este processo de crise no residencial e no imobiliário, porque há, de facto, ainda uma carteira grande de imóveis, mas todo este processo foi muito mais bem, foi gerido, na minha opinião, com muito mais responsabilidade, com critérios também políticos que nos transcendem, mas aquilo que nós vimos foi, a nível residencial, houve um escoamento bastante rápido dos imóveis, apesar de existirem, normalizou as carteiras. Atualmente, a oferta do banco está mais no residencial, no não residencial, nos terrenos, no comercial, e com um nível de escoamento também já rápido. Em Espanha, a dimensão do problema é muito maior. Optaram, em Espanha, por fazer uma venda direta, onde a banca assumiu o papel de imobiliário e tentar colocar os imóveis no mercado diretamente, a fazer grandes vendas de carteiras aos fundos internacionais. Mas o problema está lá, não desapareceu. Em Portugal, houve uma maior capacidade de absorção destas carteiras e deste problema social, sobretudo no residencial, através das imobiliárias, e a forte parceria que foi feita com as imobiliárias em Portugal, onde nós conseguimos, de uma forma muito rápida, colocar, ou seja, com os pequenos investidores ou soluções de habitação fora da cidade de Lisboa, porque o problema da banca não é a cidade de Lisboa ou a cidade do Porto. É todo o resto da malha urbana, é o resto do país e muitas das carteiras que ainda existem, e esse é algo que também está a influir nesta falta de oferta, é a gestão que está a ser feita dos estoques, a forma como estes imóveis estão a entrar no mercado para comercialização. Mas claramente, entre Espanha e Portugal, nós somos um modelo e um exemplo a seguir. Ou seja, temos coisas a melhorar, temos problemas para resolver, mas eu diria que Espanha está numa situação bastante pior que a portuguesa. Mesmo também quando falamos na situação de turismo versus habitação, se olharmos para Barcelona neste momento está um caos. A evolução do alojamento local, a evolução dos hotéis, fez com que aquela cidade, também agora a questão política do novo Presidente da Câmara, neste caso a alcaidesa, está a querer fazer uma ruptura completa com aquilo que vinha sendo feito. Não permite mais hotéis, está a restringir as licenças do alojamento local, mas foi claramente uma cidade, e nós entramos em Barcelona no final de 2010, olhamos para a cidade hoje e a cidade perdeu muitas das suas qualidades. O turismo baixou claramente de qualidade, a procura de investimento residencial descaracterizou-se, e nós hoje temos a oportunidade de evitar esses erros que outras cidades cometeram, nomeadamente Barcelona, e fazer da nossa cidade de Lisboa, da nossa cidade do Porto, um exemplo e uma alternativa real para. Mas como é que nós conseguimos fazer isso? Tem de ser a intervenção do legislador, não? Voltamos ao mesmo. Aqui, de facto, tem que ser uma participação de todos. E nós, na 121, temos há vários anos insistido neste ponto de reflexão, de abandonar a lógica especulativa e focar numa lógica de valor acrescentado, juntando à mesma mesa, e esta é claramente também uma oportunidade para o fazer, para transmitir esta ideia que temos que trabalhar aqui de uma forma mais coordenada e integrada. E aqui voltamos ao ponto fundamental, tem que existir uma vontade política para iniciar esta task force ou uma visão estratégica centrada no imobiliário, porque o imobiliário é e irá continuar a ser um motor da economia, pela construção, por todas as indústrias e setores que vivem à volta da construção. Portanto, não pode ser, e é preciso abandonar esta lógica isolada. Ou seja, vamos potenciar o turismo, ok, mas o turismo precisa de imobiliário para acolher as pessoas. Nós temos, por exemplo, zonas fortemente turísticas no Algarve, onde não há solução para as pessoas que vão lá trabalhar. E se formos a Espanha, o problema então ainda é mais grave. Nas Baleares, onde nós temos uma presença forte neste momento, na ilha de Ibiza, não há soluções de habitação para as pessoas que querem trabalhar na cidade ou na ilha. Portanto, nós temos que olhar para fora, para países que já passaram pelo que estamos a passar e conseguir evitar e trabalharmos, de facto, aqui juntos. O imobiliário
não residencial com o imobiliário residencial, os fundos de investimento, a banca, e nós temos feito, de facto, um trabalho muito próximo com a banca e com resultados que são visíveis quando comparamos com o mercado espanhol, e, obviamente, trazer o poder político, sobretudo o poder político local, tem aqui um fator determinante naquilo que vão ser os próximos anos, porque, como o Pedro comentava, o problema do imobiliário são os nossos ciclos. Nós hoje estamos felizes a viver este momento, mas se não atuamos agora, se não pensamos a 5, 10, 15 anos, perdemos o controle daquilo que é, de facto, este grande momento que estamos a viver. Clara, qual é o perfil dos clientes que vêm, o que é que procuram? Que tipo de habitação é que procuram? Procuram habitação nos bairros históricos, nas zonas de mais animação, procuram casas novas, procuram casas recuperadas? É possível ter uma ideia dos gostos dos clientes da... A verdade é que há um bocadinho de tudo. Temos desde quem quer procurar em bairros mais tradicionais de lisboetas, que tem que ter algum poder de compra, mas depois normalmente percebe, e isto agora tem acontecido mais, que vai ter que sair um pouco do centro da cidade. Este é o consumidor atual com o qual nós estamos a trabalhar mais. Estou a falar do perfil dos 30, 40 anos, percebe que tem que ir um pouco mais para fora da cidade, mas há esta dúvida porque imaginava que vai ficar no centro, mas afinal vai ter que sair, não há uma boa rede de transportes, trazer carro, não trazer carro, e portanto... E essas são pessoas que estão a pensar instalar-se mesmo em Lisboa, trabalhar em Lisboa, viver em Lisboa? Pessoas que pessoas que já cá vivem, já cá trabalham, que querem fazer a compra da sua primeira casa, depois já estavam a arrendar, por exemplo, e querem comprar casa, porque de facto é um incentivo enorme para se fazer compra de casa neste momento, que as rendas subiram muito. Agora, acreditamos que vai estabilizar ou eventualmente descer. Não sei, ligeiramente. Eu tenho alguma fé que pudesse, mas acho que não. Acho que vai estabilizar, pelo menos não continuar a subir, porque também há novos impostos no alojamento local, regras maiores, como subiu tanto o arrendamento de longa duração, também há mais estímulo para se colocar a renda de longa duração. Eu, como lisboeta, neste trabalho que falamos aqui do poder político, eu sou sempre apologista e aconselho toda a gente a fazer investimentos para colocar a renda de longa duração para portugueses. Eu aconselho isto a toda a gente. Mas eu sei que é importantíssimo o turismo, portanto, temos que perceber exatamente o que o Ricardo está a dizer e que toda a gente aqui está a comentar. Não é óbvio como é que se evolui, vamos aprender com os erros das outras cidades, mas de facto temos algo muito positivo pela frente, temos é que trabalhar para não acontecer um problema. A Clara disse aí uma coisa há pouco, que há uns anos toda a gente comprava casa porque não havia casas para alugar, ponto final parágrafo, porque o mercado teve bloqueado anos e anos. E depois as pessoas começaram a perceber que, quando o mercado começou a abrir, que era melhor comprar casa porque as rendas que havia eram tão elevadas que ficavam a pagar menos ao banco e tinham bem no final de vida do empréstimo. E hoje em dia estamos a regressar um pouco a isso, ou seja, o nível do aluguer subiu tanto comparativamente à prestação do banco, que hoje em dia parece, é isso que estava a dizer. Exatamente, nós tivemos uma fase há uns poucos anos, 3, 4 anos, em que houve mais oferta de mercado e o arrendamento aumentou bastante, havia oferta para uma série de pessoas lisboetas. E de repente começou a apertar outra vez com muito alojamento. O incentivo é enorme em termos de rentabilidade para o investidor do alojamento local, ainda por cima sem impostos como era, muito atrativo. E neste momento voltamos a retornar, é mais vale comprar casa, mas entretanto também já aumentaram tanto os preços nos últimos anos que as pessoas ficam na dúvida o que é que vão fazer. Por isso é importante o trabalho de um bom agente, de uma boa agência para aconselhar os clientes, é fundamental. Éric, estes investidores que vêm para cá, calculo eu que não precisam de financiamento de bancos locais. Precisam. Sim. Enfim, locais ou quem quer que seja, mas muitos deles financiam-se, sim. E aí, o acesso a financiamento está um pouco mais facilitado,
mas continua a haver algumas entraves. São volumes grandes, 40, 50, 70 milhões, e, portanto, não há muitos bancos portugueses com solvabilidade ou com apetite para esse tipo, ou com capacidade para este tipo de volumes. Mas vemos, enfim, a banca espanhola está ativa no financiamento, alguns bancos especializados em financiamento imobiliário, mas, enfim, como disse, está mais facilitado do que há 2 ou 3 anos atrás, mas continua a haver alguma lacuna. É como falou em fundos de pensões? Depende, sim. Esses aparentemente teriam uma questão financeira para... Esse, em princípio, não, mas os mais aventureiros ou oportunistas, se quiser, a alavancagem, obviamente, melhora muitas vezes as taxas internas de retorno. E, portanto, sim, financiam-se em 40%, 50%, 60%. E a ideia que têm é que trabalham com bancos locais, não vêm já com os seus próprios bancos? Não, quer dizer, há umas particularidades fiscalmente. Fiscalmente é desvantajoso um banco que não tenha estabelecimento fixo em Portugal conceder empréstimos em Portugal. E, portanto, são normalmente bancos que já estão estabelecidos em Portugal ou que pelo menos tenham um estabelecimento fixo em Portugal. E aí, como digo, a banca espanhola está muito ativa, a banca portuguesa começa a estar um pouco mais, mas ainda com alguma limitação. Os investidores individuais têm algumas vantagens fiscais quando investem em Portugal. Os investidores deste tipo também têm algum benefício fiscal? Não tem. Não, estamos à espera de enfim, há já alguns anos, de uma figura de um tipo de veículo que tem tido muito sucesso noutros mercados, nomeadamente o espanhol, que chama, em inglês, a sigla REIT, Real Estate Investment Trust, em Espanha chama-se SOCIMI, que aí sim são veículos imobiliários transparentes, com transparência fiscal, e que só em Espanha atraiu mais de 10 mil milhões de euros de investimento de fora, através destes veículos. E, portanto, aí sim existem este tipo de veículos. Como aqui havia os fundos de investimento imobiliário, que também eram fiscalmente atraentes, agora já não são. Esta figura do REIT, o próprio Primeiro-Ministro já anunciou que está a estudar o assunto, portanto, pode ser que venha a ser estabelecida em Portugal, venha a ser e que eventualmente vem em conjunto com uma solução também para o Banco Mau. Enfim, falámos há pouco sobre como é que os vários países resolveram os seus problemas imobiliários, nomeadamente das grandes carteiras dentro da banca, e ainda existem, enfim, milhares de milhões ou dezenas de milhares de milhões em ativos mal parados em Portugal, créditos mal parados em Portugal, e isso podia eventualmente, em conjunto, ser um princípio de uma solução. Pedro, existe algum óbice particular relativamente ao investimento imobiliário em Portugal? Financiamento não será, pelos vistos, enfim, haverá alguma restrição, mas não. Há alguma coisa que se possa dizer que tem de claramente ser melhorada? Eu acho que há sempre coisas a melhorar. Sim, claro. Mas, enfim, eu começaria por falar naquilo que o Érico acabou, que tem a ver com a estabilidade fiscal. Ponto número 1, é a coisa que nós sabemos. Eu sei que não existe, não é só no imobiliário, não existe transversalmente a qualquer das nossas atividades singulares ou coletivas, mas, nomeadamente nos fundos de investimento, que fazem planos de investimento de longo prazo, etc., etc., quando, no fundo, temos, se for preciso, no mês seguinte ou no ano seguinte, uma alteração no Orçamento de Estado que altera radicalmente, porque lhe aumentam, digamos, a taxa fiscal, faz com que uma análise de investimento que foi feita há uns meses atrás, não vou dizer que deite para o lixo, mas é outra realidade completamente diferente. E isso é estrutural, e isso tem a ver também com a confiança que os estrangeiros têm quando investem cá. Esta questão que o Érico falou, que no fundo em Espanha foi feita também para ajudar a resolver o problema das carteiras mal paradas dos bancos espanhóis, eu diria que até fundamentalmente, inicialmente para aí, até porque depois já retiraram uma parte dos benefícios fiscais, eu diria que provavelmente é difícil que cá em Portugal seja implementada face os apertos orçamentais que continuamos a ter, e portanto não quer dizer que o veículo não exista, se calhar não tem os benefícios fiscais. E de alguma maneira eu diria que seria minimamente justo e equitativo
se mantivesse a paridade com os fundos de investimento portugueses. Porque os fundos de investimento portugueses, que também durante os anos foram tidos um bocadinho como os maus da fita, eu quero relembrar que neste momento têm mais fiscalidade do que uma empresa normal. Portanto, pagam 100% do IMT e 100% do IMI e pagam 28% de imposto, no fundo para equiparar à lógica da taxa de poupança, por exemplo, de um depósito a prazo, quando uma empresa paga 21%. Portanto, às tantas, é de longe o produto menos atrativo, quando, do ponto de vista estrutural, um fundo mútuo seria aquilo que seria de incentivar exatamente para, por um lado, captar aforradores de longo prazo, nomeadamente pequenos aforradores, e, por outro lado, poder o país dispor de, digamos, capital suficiente para poder fazer alguns destes investimentos estruturantes de longo prazo em que, no fundo, não há necessidade de vender, porque, exatamente, alguns destes fundos que vêm para cá, por terem necessidades dos seus acionistas quererem retornos mais elevados, fazem com que a taxa de retorno que tem que ter é, vamos supor, 15%, e para terem 15% tem que se alavancar mais e querem ter mais risco, mas querem ter uma saída a 3 ou 5 anos. Enquanto que os fundos de pensões, seguradoras e os fundos de investimento nacionais, que durante muitos anos foram muito fortes, agora estão a recuperar um bocadinho, no fundo são investidores de longo prazo que na prática têm, felizmente, volumes significativos de dinheiro para gerir e que no fundo não têm uma necessidade de saída absoluta. E, portanto, o fundamental aqui é ter, bem, basta a instabilidade do setor onde estão a investir, claro, que esses têm que gerir. Agora, os tais fatores exógenos que nos metem em cima não ajudam muito. A burocracia das câmaras que já melhorou, que enfim, que poderá continuar a melhorar, não é? Mas, no fundo, face a 10 anos, eu acho que o mercado está muito mais profissionalizado, as licenças saem mais depressa, etc. Portanto, há sempre, digamos, algo para evoluir, mas acho que olhando para trás está-se claramente melhor do que estava há 10 anos atrás. E na área da reabilitação, que tem sido agora, aliás, o motor do investimento no setor da construção, há resposta para as necessidades que se verificam nessa área? Quer dizer, eu repito, há resposta muito mais rápida, porque há uns anos atrás qualquer projeto de reabilitação era uma dor de cabeça. Deixe-me só dar-lhe um exemplo, que é um exemplo engraçado. Nós, em termos, enfim, eu e o meu sócio na altura, em termos particulares, há 15 anos atrás, comprámos, seis de boa vontade, um imóvel na Rua da Madalena para reabilitar. Em que, em teoria, não íamos alterar fachadas, era só reabilitar. Portanto, em teoria, até podia cair dentro do que era o chamado deferimento tácito. Portanto, o imóvel foi adquirido em 2002. Portanto, era só mexer no interior. Era só mexer no interior. E, na mesma altura, comprámos com um sócio russo, financiado pelo Banco Mundial, um terreno em Moscovo para desenvolver armazéns de logística. 3 anos depois, fartos da burocracia portuguesa, vendemos o imóvel no mesmo ponto em que estava a um fundo de investimento. 3 anos depois, na Rússia, tínhamos tido o licenciamento, a construção, o arrendamento a uma multinacional e vendido a um fundo americano. Muito bem. E depois a atração. Repare, atenção, isto era há 15 anos, hoje está muito melhor. Mas isto acho que é importante referir, porque exatamente percebes um bocadinho como é que, quer dizer, nós até desesperamos os investidores nacionais, quanto mais atrair investidores estrangeiros algumas vezes. Está muito melhor, mas claro que continua a haver outros países como referência para poder ainda melhorar, não é? Isto tem um bocadinho a ver com fazer a empresa na hora, que há uns anos atrás parecia que era uma grande coisa melhorar uma empresa de fazer de 3 meses em 1 mês, quando havia países que faziam em 24 horas, não é? Ricardo, diga-me uma coisa. A questão do património. O Estado tem um conjunto de edifícios. Foi anunciado um programa onde, eventualmente, parte desses edifícios ou seriam mesmo vendidos ou seriam postos, enfim, à disposição para utilizações particulares. Isto faz algum sentido para potenciais interessados, potenciais investidores? Sim, é algo que não é de agora, que já há bastante tempo que há feito uma gestão do património do Estado, seja para transação, seja para exploração, e claramente há espaços, não só de edifícios, mas de terrenos, mesmo dentro da cidade de Lisboa, que mereciam outro tipo de aproveitamento, e os serviços que estão neste momento no centro da cidade podiam ser passados por outras zonas, e é claramente uma oportunidade para o Estado rentabilizar esse património, criar soluções tanto para serviços como para a habitação que a cidade e as cidades precisam. E é claramente na nossa opinião, deveria ser uma prioridade. Porque no que se falava antes das gerações, sobretudo os millennials, e esta geração até aos 30, 35 anos, prefere arrendar. Eles compram um bocadinho porque não há uma alternativa possível. Se vão para fora da cidade, não por opção, mas porque, de facto,
Eles querem arrendar até 500, 600 euros e não existe suficiente oferta ou uma diversidade de oferta que os obriga a mover. E claramente estes edifícios que podiam ser reutilizados ou criar estas soluções de habitação mais acessível, sobretudo para estes jovens, mesmo soluções de co-living, que começa a ser já frequentes. Nós na universidade havia muito esse hábito, íamos para uma cidade, partilhávamos a casa com amigos e muitos entraram já na sua vida laboral e profissional dentro da mesma lógica, ou seja, uma casa dividida em 3, 4 amigos e vivem. Isso são soluções que podem ser pensadas de uma forma muito mais estruturante e pensadas de raiz para esta solução. E claramente o património que o Estado tem nas cidades, em particular na cidade de Lisboa, podiam ser pensadas e reconvertidas para estes fins de habitação, para fins de serviço, para novas startups que querem se instalar na cidade e eles querem sim estar no centro da capital do país, poderem ter espaços para o fazer. E é claramente um caminho. E depois, nós temos em Portugal 2 gerações que nos preocupam em particular. Estes jovens, que obviamente são uma minoria, porque a nossa demografia vai para maior, não vai para um envelhecimento, e sobretudo estas pessoas acima de 60 anos, que são os proprietários. E nós vimos na cidade de Lisboa e noutras cidades do país e na zona rural, muitos dos imóveis, e alguns deles património também do Estado, que estão um T4, um T5, com uma pessoa a viver lá dentro com mais de 60 anos. Agora, tem que haver estas soluções também de mobilidade para estas pessoas, encontrar as soluções para que possa haver essa regeneração urbana, regeneração do parque habitacional e da oferta imobiliária que existe no país. E o património que o Estado tem é relevante e tem um impacto significativo nas cidades e naquilo que vai ser a evolução da cidade. Olha, diga-me uma coisa, há pouco falou-se aqui da questão da malha urbana nas cidades, em particular, eventualmente, estava-se a falar no caso de Lisboa, não estar fechada. Acha que para potenciais investidores há áreas onde eles estejam interessados e onde seja possível fazer construção de raiz? Sem dúvida. Já se falou aqui de alguns mais emblemáticos, mas a cidade de Lisboa oferece ainda excelentes oportunidades. O grande desafio que existe, e na nossa opinião é uma limitação à evolução do imobiliário a nível nacional, em particular na cidade, é o acesso a financiamento, sobretudo do promotor ou pequeno médio promotor português. Neste momento, os grandes projetos que existem requerem uma grande capacidade de investimento, que não existe em Portugal para o fazer. Outros casos que são parques ou são soluções que não podem ser comercializadas neste momento, mas há claramente essa vontade, mesmo de investidores portugueses, que era importante haver um maior incentivo ao financiamento à promoção, porque é necessária a promoção de obra nova. A reabilitação por si só não chega e é necessário, tanto na habitação como no comércio e serviços. Está a falar de que tipo de incentivos? Como sabe, nós temos os principais operadores a nível de banca não podem financiar a construção neste momento, ou porque ainda estão em intervenção, ou porque não há esse incentivo por parte do Banco Central Europeu para o fazer. O que há aqui, de facto, apesar de haver já timidamente um avanço e começar a haver uma financiação de projetos, mas são pequenos projetos, muito controlados, onde o rácio de investimento é baixo ou de financiamento é baixo, e é preciso ou novas soluções de financiamento, ou seja, com soluções de crowdfunding que começamos a ver entrar em Portugal, fundos de investimento, e isso está a acontecer em Espanha, Apollo Management, que estão a entrar como promotores imobiliários, a comprarem carteiras e a promover, e esse é um passo que falta dar a Portugal para dinamizar esta oferta, tanto no mercado de luxo como no mercado de uma habitação de segmento médio ou acessível, que é outros operadores com capacidade de captação de investimento serem uma alternativa à banca para financiar os projetos e, de facto, podermos avançar de uma forma sustentada este crescimento. E quando olhamos para Lisboa, de facto, é impressionante ver as oportunidades que ainda existem e necessárias, porque muito do nosso parque habitacional está claramente desajustado à procura existente. Portanto, está a falar, esses incentivos seriam para pequenos e médios promotores imobiliários, é sim, isso? Sim, porque os portugueses, de facto, falta-lhes esse apoio para iniciar, ou a atração destes grandes investidores, destes grandes fundos de investimento imobiliário, que possam iniciar diretamente a promoção imobiliária. A própria Lone Star, que está em vias de comprar um novo banco, tornou-se o maior promotor imobiliário em Espanha. É o maior produtor de habitação nova em Espanha. E quer ser em Portugal também, não é? Quem sabe se muda para o setor bancário, não é? Decididamente. Deixas bem. Muito bem, Clara, para terminar,
Estas novas plataformas que surgiram, dirigidas por millennials, estão em vias de substituir os tradicionais operadores no mercado? Ok, não. Não, de todo, ok? É importantíssimo o agente imobiliário, o trabalho e o conhecimento que tem. A diferença que nós notámos nos últimos anos e a evolução tem a ver com a forma como nós comunicamos e a forma como chegamos às pessoas. É importante saber que há uma série de clientes, estes millennials que é aqui falado, que querem falar só por SMS ou por WhatsApp, querem encontrar tudo no Google, não estão para ser chateados por telefone às vezes. Há toda uma nova forma de comunicação e procura de informação. De antes, quando se ia procurar uma casa, se cá há 10 anos ou 20 anos, não sei exatamente, que eu ainda era muito nova nessa altura, mas ia-se a porta de uma agência imobiliária, ia-se falar com o agente, ele ia informar, mostrar o que está no mercado. E com a evolução da acessibilidade da comunicação, internet, etc., hoje em dia a primeira coisa que nós fazemos é: vou ao Google, vou ao imóvel virtual, ao companhia, vou ver mais ou menos as casas na zona, quanto é que está. Quando eu vou falar com um agente imobiliário, se for, eu já tenho preços na minha cabeça. Portanto, a forma alterou-se, sendo que o consumidor já tem parte da informação, ou uma grande parte da informação. Portanto, é importante perceber que nós vamos complementar, dar informação no mercado, perceber a evolução, aconselhar, etc., desde o estudo de preço, encontrar compradores. Depois há um trabalho grande que é feito pelo agente, que toda a gente conhece aqui, mas é mesmo os veículos e a forma de comunicar. Não creio que vá substituir, porque o momento de uma casa, o momento de compra de uma casa ou de um investimento, para muitas pessoas no mercado residencial, é um momento único na nossa vida e, portanto, queremos ponderar bem, queremos ter um bom conselho, queremos falar com outra pessoa que está do lado de lá. Eventualmente, num futuro mais à frente, poderá haver robotização, realidade virtual, etc., mas isso estará sempre alguém mais ou menos por trás, por muito diferente que seja o modo de comunicação. Mas, diga-me só, aqui há uns anos você era muito pequenina, não tinha nascido ainda mesmo, quando se queria procurar uma casa, ia-se aos pequenos anúncios do Diário de Notícias. Okay. Que já perdeu os pequenos anúncios do Diário de Notícias, que passaram para o Correio da Manhã, embora tenha lá outro tipo de anúncios que não interessa, mas já mudou. Depois disso, passou-se a ir a agências. Passou-se, obviamente, quando se queria uma casa, ou vender, ou comprar, ia só uma agência tradicional. Hoje em dia, mesmo pessoas tradicionais, mais idosas, digamos assim, também vão muito por aí. Ou seja, mas depois há realmente aquilo que você diz, há uma experiência importante na vida da pessoa, e quando a pessoa quer realmente comprar ou vender, às tantas pensa numa grande rede que esteja no mercado, que seja conhecida, que tenha muitos contactos, que esteja espalhada por todo o país. Não vou dizer o nome para não fazer publicidade. E a pergunta é como é que os pequenos operadores conseguem sobreviver neste quadro, não é? É normal que se pense assim, mas ao mesmo tempo que uma empresa maior possa trazer esse nome e esse conhecimento, traz muitas vezes más experiências de uma série de agentes que trabalharam nesse mercado. Portanto, há muita gente que vem falar connosco, diz: não quero falar com aquela agência, não quero falar com aquela agência, eu prefiro uma agência mais pequena, que esteja a inovar na forma de comunicação, que esteja muito dedicada aos clientes. Portanto, há, no fundo, público para todo o tipo de agências que prestem bom serviço. Mas para uma agência mais pequena, mais dedicada, para uma agência maior que tem mais rede, para uma agência internacional que traz contactos internacionais, portanto, é possível testarmos vários no mercado. E o mercado sempre foi assim. Agora, nos últimos anos, de repente, há uma série de agências que nasceram, muitos agentes imobiliários, pessoas que se tornaram agente imobiliário. E você tornou-se agente imobiliário? Eu não sou agente imobiliário, já trabalhei como tal, é importante também numa fase inicial da empresa, mas no fundo estou a gerir uma equipa de agentes. Muito bem. Está bem. Bom, nós estamos em cima da hora. Eu quero agradecer aos nossos oradores a excelente conversa. Enfim, se não foi ainda melhor, foi por culpa, obviamente, do moderador que me colocou as perguntas inteligentes, mas tenho a certeza que quem o quiser fazer pode seguramente acrescentar alguma coisa. Não sei, doutora Mónica, se gostaria de precisamente completar aquilo que tivemos aqui a dizer. Isso foi de encontro ao que apresentou. Notas, então, faz favor. Pelo amor de Deus, então, estamos prontos a ouvi-la. Não, só uma questão
que achei interessante, melhor, gostaria de partilhar, que é a questão de, há bocadinho, envolvendo, e voltando um bocadinho à questão do luxo, a questão de criar envolvências e a questão de não desindexar a vida que nós propomos às pessoas que vêm viver para cá com a vida real dos portugueses. E aquele movimento que há bocadinho estávamos quase todos a achar que ia acontecer, que as pessoas iam sair da cidade, os portugueses iam sair da cidade de Lisboa e do Porto porque não têm capacidade de pagar nem a renda, nem a compra de imóveis e que vão todos para o exterior. É importante que haja mecanismos de financiamento dos jovens, como há bocadinho foi falado, na compra de casa, para que eles também vivam e se misturem na cidade, porque essa é a vida que nós queremos, uma cidade vivida e alegre e com vida. Lisboa, durante muito tempo, foi uma cidade deserta. Eu trazia cá pessoas que diziam, é uma cidade tão calma. Eu disse, não, é uma cidade morta. À noite nada acontecia. Você ainda carregava mais. Boa publicidade. Não, ficava com pena, efetivamente. E, portanto, é importante a criação deste, que eu dizia há bocadinho, deste lifestyle e de criar realmente não criarmos uma separação entre a vida real de quem cá vive com aqueles que vêm viver para cá. Era só esse. Isso, acham que Lisboa, aos olhos de quem vem de fora, se tornou uma cidade mais vibrante? Sem dúvida. Agora é Mais importante mas não separada, não é? Não separada entre os que vêm para cá e os que... Não, acho que ainda não é, que neste efetivamente. momento, quer dizer, nós temos tendência de cair do 8 do 80 muito rapidamente, não é? Portanto, acho que estamos quer dizer, começou há 3 anos este fenómeno de virem estrangeiros para cá, portanto, eu diria que está só no início. Para preservar o nosso ADN e o nosso espírito que existe dos portugueses, porque se descaracterizamos a cidade, perdemos uma das coisas que também atrai muitos destes... A tal autenticidade, não é? As roupas têm vida nas janelas. Não, e eu gostaria de questionar a sua observação sobre a ameaça ou o facto de não termos Portugal não proporcionar uma vida de luxo às celebridades ou às pessoas, porque eu acho que o luxo para eles é exatamente o poder passar despercebido, o não haver aquele espalhafato todo, e viver num ambiente em que mais contido. Eu acho que esse é que é o verdadeiro luxo para estas pessoas. Isso porque nós temos tendência a pensar num luxo muito formatado. Eu até falei em Marbella, provavelmente não é esse tipo de cliente que nós queremos, nem queremos fazer Marbelhas em Portugal. É exatamente isso. As pessoas que vêm à procura de um luxo, que é um luxo do futuro e que é um luxo diferente daquilo que é hoje. E nós estamos nessa, nós temos essas características do luxo do futuro e do futuro do luxo. E, portanto, temos que as manter. Exatamente, e a própria Madonna teria passado despercebida se não fossem os filhos terem ido treinar um clube da segunda circular, que eu não direi o nome por várias razões. Enfim, acho que foi uma excelente conversa. Agradeço muito a quem nos seguiu através da internet. Agradeço sobretudo aos nossos excelentes oradores, também a vossa atenção, e peço uma grande salva de palmas para eles. Muito obrigado.